Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de retornarmos ao nosso trabalho virtual, trabalho que visa nos capacitar para a tarefa do diálogo com nossos irmãos na reunião mediúnica, capacitar-nos também para um diálogo com nossos irmãos da humanidade, na nossa vida social, quando surgir aquela oportunidade, para o entendimento em torno da doutrina espírita. Um estudo que visa nos colocar em condições de realizar a nossa transformação moral, colaborar contigo para que o mundo e os nossos irmãos se aperfeiçoem e podemos, assim, ascender na hierarquia espiritual pela prática do bem, do amor e pelo desenvolvimento das virtudes. Nós aqui nos solicitamos da diretoria espiritual da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, aquela ligação com a casa, conexão pelas vias espirituais, para que os trabalhos possam ser compartilhados para aqueles espíritos que queiram aprender conosco, juntamente conosco, da mesma forma que nós, buscando aprendizagem. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão e misericórdia, Senhor, nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando então continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 4, a partir do item 9, vou continuar naquela tônica, eu vou ler e assim que eu terminar aqui o texto, eu vou ler, deixa eu ver aqui o tamanho desses textos aqui. Eu vou ler aqui até o 12. Não, vamos ler um por um, é melhor. Porque nós podemos fazer um trabalho mais aprofundado. Assim que eu terminar aqui a leitura, alguém quiser já comentar, pode, é só abrir o som, tá? Item 9 do capítulo 4. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem e nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus e da vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, Kardec aqui, ele aborda esse versículo dessa forma aqui, como ele descreve aqui, como ele relata. Ele vai partir, por exemplo, ele parte do entendimento geral, que se trata do Espírito de Deus, aí numa abordagem bem ampla. E com relação à alma do homem, ou entendendo-se que sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe de onde vem, e se tratando da alma do homem, então nessa última acepção, ele vai dizer que significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Então, só esse ponto aí já dá uma abertura muito grande para nós abordarmos, inclusive, o ponto que foi até causou uma certa discussão positiva ontem no grupo, que é o das existências anteriores. Nós vamos deixar para falar disso aqui no item 10, em que Jesus dá abertura para nós sobre isso aí. Aqui nós podemos abordar também da seguinte maneira, no tocante à influência oculta dos espíritos.
nós não sabemos de onde vem aquele pensamento, mas se aquele pensamento não nos é habitual, nós aí temos a indicativa de que é um pensamento de fonte externa. Também podemos entender desse sentido. No sentido bem amplo, da evolução, não sabes de onde ele vem nem para onde vai, nós podemos entender também como não conhecendo o princípio e nem o fim nós conhecemos. O fim é a perfeição e a felicidade, que é um estado de espírito. O início, nós já sabemos que o início, segundo o próprio livro dos Espíritos, na questão 540, o início é o mundo atômico. Nós iniciamos lá pelo átomo. Esse é um ponto muito claro na questão 540. Eu tenho amigos, inclusive amigos estudiosos, um amigo estudioso, escritor, que tem dificuldade em entender isso. Ele não entende como sendo literal isso. Ele entende como algo subjetivo. Mas aí me parece que o sentido, não resta a menor dúvida, que os espíritos definem que o arcanjo começou pelo átomo. Aí não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, não é uma parábola, não é uma alegoria. É que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade em entender, por exemplo, o início do princípio inteligente no átomo. O Honório não tinha dificuldade nenhuma, ele falava disso tranquilamente nos estudos dele do Apocalipse. E eu também não vejo nenhuma dificuldade. Eu até entendo que naquele turbilhão de partículas elementares ali, a força que, vamos colocar assim, a cola que mantém ali o sistema atômico agregado, na minha concepção modesta, é o princípio inteligente, que mantém ali os prótons, os nêutrons, os elétrons, a força nuclear. A força nuclear forte, a força nuclear fraca. A força nuclear forte é a força que mantém os quarks unidos dentro de prótons e nêutrons, mantém os prótons e nêutrons unidos, e a força nuclear forte é do decaimento radioativo. Para que vocês tenham aí tenham ideia, tá? Que está sendo falado aí. O que vocês querem dizer a respeito aí desse item 9? Alguém quer dizer alguma coisa? Podemos ir adiante, então, para o item 10? O item 10 dá uma abertura maior para nós aqui. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Aliás, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 5, ele aborda essa questão da subjugação do fraco pelo forte. Então, nós vemos que Jesus já tinha essa preocupação. O reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Vamos lá. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. E depois, no capítulo 17, versículos 12 a 13, Jesus fala novamente que, no episódio da Transfiguração, ele repete que Elias foi João Batista. Mas vamos ler aqui o que Kardec traz para nós. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem
de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até ao presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então nós aqui podemos, com tranquilidade, abordar da seguinte maneira: do mesmo modo como Jesus, quando sobe ao Monte Tabor, se transfigura e ali conversa com Moisés e Elias, ou se materializam ou surgem diante da clarividência dos apóstolos, do mesmo modo que com esse evento altamente significativo, Jesus estava fazendo o quê? Contrariando uma lei de Moisés, que dizia ser proibido a comunicação com os mortos. Então, quando Jesus, diante dos apóstolos, dialoga com Moisés ali desencarnado, ele mesmo, como que está liberando, está dando fim àquela proibição de Moisés. É uma proibição de Moisés, não é uma proibição da lei de Deus. Moisés, para conter os abusos que havia lá, né, entre os judeus recém-saídos do Egito, o Egito que tinha lá um contato mais acentuado com os mortos desencarnados. Então, os hebreus parece que também iniciaram-se nesse intercâmbio aí com fins materiais. Então, da mesma maneira como nós podemos entender como sendo o cancelamento daquela proibição de Moisés, aqui também nós vamos encontrar Jesus como que franqueando, amigos, o conhecimento das vidas anteriores. Franqueando a possibilidade. Quando ele afirma categoricamente que João Batista e Elias são os mesmos. E eu quero aproveitar para trazer o ponto aqui do Livro dos Médiuns, ao que já me referi, e eu vou trazer aqui para o nosso assunto, para ficar o registro aqui no estudo. Porque esse movimento é um movimento natural. Então, aqui no capítulo 26, item 290, qual é o título do item 290? Perguntas sobre as existências passadas e futuras. O título já é autoexplicativo por si só. Então, parágrafo 15, ou 15ª questão, está na sequência aqui do capítulo. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto.
que foi o que aconteceu conosco ali na reunião mediúnica, a partir de 2018. Os companheiros que aqui estão, que participavam, já participavam desde esse tempo, vão se lembrar que nosso objetivo ali nos trabalhos nunca foi o de fazer pesquisas sobre existências anteriores, nunca foi o de indagar, perguntar para os mentores quem nós fomos, o que nós fizemos, não. Nunca passou pela nossa mente esse tipo de pergunta. Nunca passou. Pode ter até passado lá quando eu, por exemplo, era jovem, estava iniciando na doutrina lá em 77, eu já comecei a participar de reunião mediúnica naquela época. Pode até ser que eu tive essa curiosidade naquele tempo, mas ao longo do tempo, isso foi sendo relegado para o segundo plano, mas eu não me recordo, tá? Continua 15A. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões, que se divertem a vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio, por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Aqui, pelo que nós estamos entendendo, está tratando daquela, quando as pessoas perguntam e os espíritos respondem: você foi um grande filósofo, você foi um grande pensador, certo? Nesse sentido, fazendo assim atribuindo uma personalidade de um alto cunho, de um alta estirpe, de uma alta condição intelectual a quem não tem essa condição, certo? Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido em vez de terem descido, o que, sem dúvida, seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer. Então, aqui está falando, pelo que nós podemos aqui entender perfeitamente, ele aqui está abordando as perguntas que se fazem por curiosidade, de forma intempestiva. Esse último parágrafo aí confirma que aqui são respostas dos espíritos, tá? Confirma a primeira questão, a questão 15. B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram? Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações, podeis tirar proveito para vos melhorares. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir do vosso passado. Está lá na questão 392 do... Bom, aqui, a pergunta que Kardec faz aqui, me parece que ela não tem... Veja bem, assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, isso não foi dito anteriormente, não, certo? Então eu não sei por que Allan Kardec ele indagou dessa maneira, tá? Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas?
Obviamente, quando Kardec faz essa pergunta, obviamente que se trata aqui de saber das personalidades, ou não? Concordam? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. Então, essa primeira parte da pergunta aqui me parece um pouco fora de contexto. Ó. B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência? Não, isso pode ser revelado, porque essas revelações. Pô, faltou aqui Kardec perguntar um pouco mais, certo? Mas, enfim, o que tem acontecido, o que aconteceu no nosso trabalho, me parece que é uma tônica no movimento espírita. Movimento espírita sério. Vamos lembrar de Chico Xavier, vamos lembrar, por exemplo, de Emmanuel nos livros 2000 anos, Paulo e Estevão, Ave Cristo, em que ele fala de suas existências anteriores e de outros personagens, tá? O próprio Camilo Chaves, no livro Semíramis, depois que ele desencarnou, ele, através do Chico Xavier, ele reuniu os amigos e revelou para eles quem eles eram, aqueles que estavam presentes na história do Semíramis. Ele revelou quem eles foram, tá? Então, o nosso caso aqui está enquadrado nessa situação de... Inclusive, essa pergunta aqui de Kardec, ela até se contradiz, essa pergunta, nesses termos. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, eu não sei, sinceramente, o que Kardec quis dizer com isso. Se ele quis dizer individualidade, me parece que ele está querendo dizer personalidade, certo? Nome, sobrenome, CPF, vamos colocar assim. Nesse entendimento, essa pergunta, ela contraria o que aprendemos no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, quanto das atividades que nós empreendemos durante o sono, uma das atividades que nós realizamos é pesquisar o passado. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte que trata dos sonhos. Os Espíritos dizem assim: sonda o passado, pesquisa o passado e sonda o futuro. Evidentemente, amigos, se nós vamos sondar o passado, nós vamos saber quem fomos. A individualidade. Então, eu não vejo nenhum problema E no nosso caso específico, ali, só para que os amigos tenham uma ideia do que aconteceu ali no grupo, ali foi da seguinte maneira. A Erlane me fez algumas revelações particulares. Logo, pouco tempo depois que nós nos conhecemos, antes de começar aquela fase ali do 2018, eu não sei se o Luiz lembra-se disso. Ela me fez algumas confidências que os amigos espirituais revelaram para ela a respeito de Roma. Eu guardei isso comigo, não contei para ninguém. Em 2018, nós começamos a ter ali umas revelações espontâneas através da Paula e sobre a Babilônia. De forma totalmente espontânea, surpreendente para todo mundo. Nenhum de nós ali fazíamos qualquer ideia sobre esse passado. Embora, no meu caso particular, embora eu sabendo que o Camilo Chaves havia sido Nabucodonosor,
nunca me passou pela ideia que nós estivéssemos ligados a ele naquele tempo, tivéssemos vivido lá naquele tempo. E o que essas comunicações aí, através da Paula, revelaram foi isso, com detalhes impressionantes. Com detalhes impressionantes, nomes de personalidade. E detalhes até, depois eu conto para vocês no particular aí, a que eu estou me referindo. Há um detalhe do cerco que eu só fui entender recentemente. Recentemente. O ano passado. Ou no início desse ano. Que eu entendi um detalhe que o Espírito diz. Foi a primeira comunicação. Sobre um movimento lá que eu só entendi o ano passado, 4 anos depois. Um conhecimento que nenhum de nós tínhamos, nem a médium, muito menos, que é uma dona de casa, trabalha fora, tem seus afazeres, estuda outros assuntos, não tem tempo para expulsar a história, certo? Então, e de lá para cá, não houve desmentido, os médios não caíram em contradição. Eu tive confirmação através de companheiros de fora do Camilo Chaves. Eu tive sonhos. A médium teve sonhos. Inclusive, o que aconteceu explicou um sonho antigo meu de uns 15 anos atrás, que depois, no particular, eu conto para vocês. Alguns já sabem. Então, se nós tivéssemos envolvidos num movimento de espíritos zombeteiros, nós já teríamos caído no ridículo faz tempo. Concorda aí, Luiz? O Luiz, que é um o Luiz e o Fernando, que são aí testemunhas desse episódio. Se fosse um episódio de uma mistificação, de um embuste, os espíritos já teriam caído em contradição. Os médiuns também teriam caído em contradição. E não teria havido a pujança do fenômeno como houve. Concorda, Luiz? Você quer dizer alguma coisa sobre isso aí? Concordo. Assim, pela maneira como você lida com as informações, né? Você não traz a público, não há comunicação, não há conhecimento entre os médios dessas informações particulares que você recebeu, né? Uma outra coisa que é interessante é que essas revelações elas foram ocorrendo ao longo de um tempo, de um espaço de tempo, e às vezes pequenas revelações que você percebe que não é uma história inventada que está sendo revelada ali aos poucos. Porque algumas coisas são quebra-cabeça, que você tem uma informação aqui, depois tem outra ali, depois você vai Exato. juntar as duas informações, entendeu? Exato. Então, eu concordo com você. Eu acho que se fosse que a gente tem que estar sempre alerta, é claro. Quando o Kardec fala de mistificação, Sim. e qualquer grupo pode acontecer. Né? Sim. Mas pelo tempo, pela maneira como as informações foram feitas, né? Pela disciplina que você implementou no estudo. Sim. Pela variedade dos médios. Depois, Sim. inclusive, o próprio Marcelo depois vem entrando com certas coisas também. Sim. Né? Sim. Então, eu creio que... E outra coisa que eu acho interessante também, quando você citou o Chico Xavier foi trabalhar com cartas, né? Muito tempo depois que ele estava na lida mediúnica, né? Então, assim, essas revelações que estão chegando agora para o grupo, elas vêm também muito tempo depois, em que o grupo, quando eu comecei a frequentar Caminho Chaves, o grupo já estava estabelecido. Eu não Sim. peguei o grupo de... Então,
Então, estou fazendo chegar assim, houve necessário um amadurecimento, né, de todo o Sim, grupo, né, persistência ali no basicão, né, no básico. sim, sim. Trabalho, Talvez um trabalho, teste de persistência. sim, até que chegar nesse ponto. É. Chegar Não, nesse ponto. e o que você falou é muito interessante, porque detalhes das comunicações eu tô confirmando, estudando o assunto, como a posteriori, Uhum. a posteriori, é, detalhes impressionantes de tática, de batalha, que você tem que ler muita coisa, tem que estudar muita coisa para chegar naquele refinamento de você descobrir, porque isso não é a batalha. Quando você pega uma enciclopédia, você vai pegar uma enciclopédia, por exemplo, você vai pegar na enciclopédia, estudar sobre guerra civil entre Júlio César e Pompeu, ou Guerra das Galhas. Você vai encontrar ali um pequeno sumário falando brevemente das coisas. Mas quando você vai estudar a fundo a coisa, tem inúmeras batalhas. E nessas comunicações, os espíritos se referem a detalhes táticos de batalha que você tem que começar. Por exemplo, eu já mostrei para vocês os livros aqui, ó, vários livros em inglês aqui que eu tive que começar a ler. Teve um sonho da Paula também, que a Paula descreve. Ela teve um sonho que ela não entendeu, e eu também não entendi na época, mas que eu vim entender há pouco tempo, depois que eu tive o panorama total da Guerra Civil entre César e Pompeu, a partir da travessia do Rubicão. A Paula teve um sonho que ela viu o panorama todo. E ela não entendeu, porque tinha contradição do que ela estava vendo. Então ela viu que César tinha atravessado um lugar que era proibido. Aí César foi atrás de Pompeu, isso ela contando o sonho dela. Eu simplificando para vocês aqui. César foi atrás de Pompeu, queria matar Pompeu, mas depois César foi atrás de quem matou Pompeu. Ela não entendi nada desse sonho, que eu acho que eu estou ficando maluca. Mas o sonho é o resumo do que aconteceu de fato na Guerra Civil. Aí você tem que estudar toda a história para entender. Ah, agora eu entendi. Porque César realmente queria eliminar Pompeu, aí Pompeu foi traído lá pelo Ptolomeu, irmão da Cleópatra, no Egito, foi morto lá, e a cabeça foi entregue a César. César, então, perseguiu quem fez isso. Isso que ela viu no sonho e não entendeu. E tem outras coisas. Eu estou só aqui contando alguma coisa para o Adit se localizar aí. Mas tudo isso aqui para dizer que isso é um movimento natural. É um movimento natural. Me parece que o conhecimento das vidas, das nossas existências anteriores, vai ser um conhecimento natural no futuro. Porque o esquecimento do passado é necessário para espíritos que reencarnam no mundo de expiações e provas. Em função do nosso passado recente. Nosso passado recente. Nós aí, vamos colocar assim nos seguintes termos. Nós aqui, de um modo geral, eu falando por mim, pelo que já foi levantado aí ao longo do tempo, aí, que nesses períodos, eu parei de fazer confusão, deve ter apenas uns 300 ou 400 anos. Então, antes disso, era mão na espada, espada na mão, era Inquisição, era cruzada, era guerras ali batalhas ali na Grã-Bretanha, eram batalhas em Roma e vai daí para trás, certo? Então nós não temos condições ainda de conviver com a lembrança. Nós podemos conviver com as informações. Nós podemos conviver, porque essas informações não trazem um impacto emocional. Pode trazer, por exemplo, o elemento pode se envaidecer com alguma coisa? Pode, mas é um equívoco.
Você vai se envaidecer por tecido sanguinário, por exemplo. É uma situação meio complexa. Você vai se envaidecer porque você foi um inquisidor, que pode até ser um inquisidor de renome na época, mas você vai se envaidecer por causa disso. Então é um contrassenso, que não se justifica. Você vai se envaidecer por ter sido degradado de um mundo mais avançado e começou a reencarnar na Terra. Então é uma coisa meio estranha. Eu acho que dá um pitaco aí que você está falando. Eu acho que se a pessoa se envaidecer, uma situação dessa que você citou, pouco progresso moral ela fez nesse âmbito. Sim, pouco progresso moral. Porque está excessivamente envaidecida, né? E com muito risco de se chegar num poder daquele anterior, vai tropeçar do mesmo jeito que tropeçou da outra vez. Vai repetir. Vai. Esse É é o como problema. aconteceu com o próprio Júlio César, que reencarnou como, entre outros aí ao longo do tempo, como o Napoleão e se deixou levar de novo por aquela sede de poder, Pois é. por exemplo. Uhum. Cumpriu ali a parte da tarefa que tinha que cumprir, que era facilitar o trabalho de Kardec, mas ele extrapolou na sede de dominação. Então, se envaidece por causa disso, você corre o risco de, quando Uhum. tiver que voltar numa posição de autoridade, cometer o mesmo abuso. Mas, enfim, tudo isso, amigo, para contextualizar aqui o assunto. Porque ontem teve uma colocação que não foi uma colocação muito acertada, porque ela se constituiu numa crítica, uma crítica a esse tipo de estudo. E não é pertinente por quê? Porque o estudo é sério. O Hermínio Miranda fazia estudo sério nessa área, o Chico fazia estudo sério nessa área, repetindo aqui, o Emmanuel fez revelações nessa área. No particular também o Chico fazia revelações também nessa área. Vocês podem ler o livro 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares, por exemplo. O Chico, Diálogos e Recordações, do Carlos Alberto, que são as memórias do Arnaldo Rocha, o Carlos Alberto Braga Costa, que para ser aqui fiel a. E, o Luiz, você fez um levantamento lá do. Você estudou os livros lá que o Arnaldo Rocha organizou, você estudou as reuniões que ele fez, você trouxe uma estatística lá que ele. Fala dela para nós aí, da estatística que o Arnaldo Rocha fez com relação às comunicações do trabalho que ele coordenou junto ao Chico, que resultou nos livros Voz do Grande Além, Instruções Psicofônicas, você se recorda? Você me falou de uma. Eles faziam. O que eu trouxe foi que eles faziam, né, esse trabalho que a gente faz. Né? O Arnaldo Rocha, depois de entrar para. Ele era ateu, né? Então, aí ele vai ter tudo aquele encontro com o Chico Xavier, envolvendo a esposa dele, que tinha falecido, aquela coisa toda. Então, ele acaba se convertendo, né, ao espiritismo, tá? Do ateísmo para o espiritismo, uma radicalidade, né? Então, ele começa a frequentar as reuniões mediúnicas em Pedro Leopoldo e, como acontece com esse nosso trabalho que a gente está fazendo agora na sexta-feira, né? E mesmo na reunião de segunda-feira também, né? Havia todo o atendimento, né, às almas necessitadas, e após isso os mentores faziam o que fazem na segunda-feira, né? Trazem pequenos assuntos, algumas colocações, né? De cunho moral, informativos, assim, do que aconteceu para trás e para frente, né? Então, eram colocações de muita qualidade. E o Arnaldo Rocha,
ele não conseguia gravar tudo que estava sendo falado. Ele não conseguia para escrever e memorizar, né? Então, ele, conversando uma vez com o Carlos Pastorino, né? Ele fala dessa dificuldade, e aí o Carlos Pastorino empresta para ele chama de gravadora, uma gravadora, que esse é um gravador daquela época, né? Não sei como é que era o modelo. E a partir daí, ele começa, então, a gravar as reuniões, né? Milhares de reuniões, e gravando tudo que era falado, né? A Uhum. partir, a partir dessas gravações é que ele vai transformar num livro, né? Que é o Vozes do Grande Além, e Instruções psicofônicas. primeiro as instruções, né, psicofônicas, depois saiu que são as Vozes do Grande Além. Mas é uma outra coisa que eu chamo a atenção, que é interessante, é, como é que eu vou falar? As reuniões mediúnicas, a gente não precisa, como é que eu vou falar assim, né? Não é que não precisa. É uma coisa sagrada? É. Mas a gente precisa estar ali de uma forma ativa, Sim, com um cérebro ativo, para tentar entrar em contato com o espírito. Eu estou querendo falar assim, não é para a gente ficar só rezando, sim, sim, entendeu? Eu estou querendo falar, não sei se eu estou sim. sendo claro. Né? Ali é uma reunião de respeito, mas você não precisa ficar rezando, rezando, rezando. Porque se você ficar rezando, 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 você não vai perceber o que está acontecendo à volta de uma Não vai, forma não. racional, entendeu? Sim, E é necessário essa percepção, sim. Não, mas sabe? você falou que ele fez uma estatística, que, sei lá, 65% das comunicações se referiam aos próprios trabalhadores da reunião. Eram problemas do passado. Você me falou isso. Você esqueceu, então. Eu não lembro do número, mas sim, É uns 60, 65%, sim, aproximadamente. Que é. eram espíritos ligados aos tarefeiros da reunião. Uhum, Porque é uma coisa natural. Imagine você tem um grupo, o grupo começa a se dedicar a um trabalho mediúnico sério. Você, como estudioso da doutrina, durante o sono, você começa a fazer pesquisas sobre as suas existências anteriores, de forma inconsciente, você não tem consciência disso. Aí o que acontece? Você começa a atrair os espíritos ligados a você de outras eras. Como nós estamos trabalhando na mediúnica, então esses espíritos vão sendo atraídos. Então é perfeitamente natural que o trabalho mediúnico sério envolva também a solução dos problemas dos participantes ali. Senão não tem muito sentido. Porque não tem como a espiritualidade fazer uma barreira impeditiva, impedir os espíritos ligados aos participantes de comunicarem. Não tem como. Então é nesse sentido. Então, nesse sentido, com esse propósito, com esse objetivo, nós vemos aí a, a linha de conexão com o que aconteceu com o trabalho do Chico, que me parece uma característica de reuniões mediúnicas sérias, que atendem ao longo do tempo a entrar nessa linha de solução de problemas milenares aí, para facilitar. Então, tudo isso, olha só aonde Jesus nos levou, hein? Porque se fosse proibido pesquisar, saber, porque as pessoas costumam fazer aquela análise, utilizar aquele raciocínio raso, um raciocínio raso. Ah,
Se fosse para a gente saber, a gente não ia esquecer. Mas as pessoas se esquecem que nós não temos condições de ter consciência, amigos, de existências quando nós éramos sanguinários. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Ou quando nós fazíamos aquelas invasões e fazíamos coisas absurdas, que nós não vamos nem comentar aqui para não cair a vibração, que os soldados faziam quando eles invadiam uma cidade. Então nós conseguiríamos, como sociedade, como família, vamos colocar só o grupo familiar, conviver com a lembrança plena do que cada um fez para o outro no passado. Não é por isso que nós não nos lembramos. Então as pessoas costumam fazer essa análise rasa, mas da regeneração em diante, nós entendemos que esse tipo de barreira vai ser rompido. Nós já estamos aqui começando a romper essa barreira, não estamos? Eu acho que o esquecimento é necessário porque o sentimento vinculado àquela ação do passado, ela persiste até hoje. Sim. É como, por exemplo, na nossa vida atual aqui presente, né? Sim. Quando a gente eu não gosto nem de lembrar o que o fulano falou, que me sobe um ódio. É. Então eu tenho que esquecer o que o fulano falou. Sim. Enquanto tiver fato ligado a sentimento, Sim. eu tenho que me afastar desse fato até eu trabalhar esse sentimento, até chegar a um ponto em que eu vou lembrar o que fulano falou e eu vou entendê-lo como um espírito irmão que naquele momento entendeu por circunstâncias outras e que eu já o compreendo. Exatamente. Posso... Exatamente. Porque uma coisa é você estar informado. Ah, você foi informado até que foi fulano de tal. Você até consegue estudar a personalidade porque tem lá registro histórico. Uma coisa é você ter uma informação. O historiador ali conseguiu... Porque o historiador faz um trabalho de garimpo. De garimpo, nas coisas que foram escritas, nas cartas. Então, o historiador que escreve, por exemplo, tem ali... Todos os livros ali são sobre Roma. Períodos ali da Guerra das Galhas, da queda da República, e até o século I, no tempo de Jesus. Cada livro daquele, cara, quando você vai ver a bibliografia que o historiador utilizou para escrever um livro, você cai de... Você fica estupefato. Porque são muitos livros. Além de livros, ele lê artigos. Ele lê correspondência, cartas. Então ele faz um trabalho de garimpo. Uma coisa é você ter informação, até de como você estabelecer uma estratégia tática em batalha, tudo bem, você tem essa condição. Outra coisa é você ter a consciência, a lembrança das tramóias, das intrigas, das conspirações, das traições, do jogo de interesse, das pilhagens, das invasões, das escravizações que, por exemplo, os romanos faziam. Todos os povos faziam, certo? É muita coisa sórdida para você conviver com isso. E estão falando de uma existência. Uma. Imagine você se lembrar do que você fazia na Inquisição. Como um dignatário da igreja. E devia praticar o evangelho, mas fazia o contrário. Então, nós não temos condições ainda na sociedade terrena, de conviver com essa lembrança. Então, é preciso sanear o espírito, sanear o coração. Então, por exemplo, nós aqui estamos sendo informados. Certamente que o próximo passo vai ser a lembrança. Nessa existência, talvez não. Mas talvez na próxima. Talvez nessa existência mesmo pode emergir alguma lembrança. Quem sabe? Porque à medida, por exemplo, que nós vamos envelhecendo, os laços com a matéria vão se tornando mais
tênues. Então pode ser que não dizem que os idosos ficam mais emotivos. E eu, de vez em quando, estou entrando já nesse período de uma certa emotividade. Isso é por quê? Porque os laços materiais eles vão se afrouxando. Então você começa a ter um contato um contato ainda não consciente com emoções, ou sentimentos que perpassaram, que vive de coisas que você vivenciou que não sabe o que é, mas aí emerge aquela saudade, aquela emotividade, certo? Então é isso. Então a gente tem que se preparar. E como é que a gente se prepara? Estudando, que estamos estudando aqui. E praticando bem, buscando desenvolver o amor ao próximo, desenvolver a resignação, a paciência. Mais alguma coisa aí, Luiz? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Fernando, Adir? Porque nós estamos chegando, encaminhando já para o. E aqui, então, aqui, voltando aqui ao assunto, ele mesmo, é Elias, que há de vir. E no capítulo 17 de Mateus, lá no versículo 12 e 13, ele vai dizer, 11, 12 e 13, ele vai dizer para João, que João foi quem perguntou sobre o Elias, porque o Elias estava ali junto de Moisés, mas a profecia dizia que ele viria primeiro. Então o João começou a pensar. Mas não dizem as Escrituras que Elias viria primeiro? Então Jesus diz: em verdade vos digo que Elias já veio e fizeram com ele o que bem entenderam. Então os discípulos entenderam que ele lhes falaram de João Batista. Aí não tem outra interpretação possível, que a conclusão é do apóstolo Mateus. Então eles entenderam perfeitamente que João Batista fora o Elias reencarnado. E outra coisa que se revela é a solução de continuidade, porque as existências têm que ter uma solução de continuidade. Tem solução de continuidade entre Elias e João Batista? Tem, pelo menos duas. Pelo menos duas. Quais são? O fato de que tanto João Batista quanto Elias não tinham medo de falar. Eles não tinham freio na língua. Não tinham freio na língua. E por causa disso, tinha uma certa arrogância. Por causa disso, dessa certa arrogância, dessa autoconfiança exagerada, exacerbada, ou uma elevada autoestima, usando aí uma linguagem moderna, Elias mandou decapitar 400 adoradores do deus Baal. O que aconteceu com o João Batista? Foi decapitado. Então são 2 pontos. E falam de uma solução de continuidade. E nesse caso, no nosso caso particular aí dos acontecimentos que emergiram, nós constatamos em pelo menos 3 personalidades sobre as quais existem registros históricos, solução de continuidade, inclusive de detalhes de personalidade, que é mais interessante se colocar aí. Fernando, parece que quer falar alguma coisa aí, Fernando? Você abriu o som? Não, é só uma brincadeira. Nas duas personalidades, como Elias e como João Batista, eles não eram frouxos, né? Não eram frouxos. Não tinham medo, mas pagaram o preço. Ah, sim, sem dúvida. O Elias pagou o preço. Teve que passar pelo escândalo necessário, pelo fio da espada. A lei de Talião, né? Oi? A lei de Talião, né? Lei de Talião aí. Vamos ler mais 2 aqui?
12. Aqueles do vosso povo, aqueles do vosso povo, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Vamos lá para a explicação de Kardec. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não, viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Comentários aí? Alguém quer comentar? Como nós temos um pouquinho de tempo só, não vou ler mais, não. Alguém quer comentar esses dois trechos aí? O raciocínio de Kardec, como sempre, é um raciocínio na pauta do bom senso, cartesiano. É isso mesmo. Então ele deixa de forma inequívoca bem clara a ideia. Que aí está sendo falado da ideia mesmo do retorno do Espírito. Mesmo porque, vamos lembrar que Kardec já disse aqui que os hebreus acreditavam na reencarnação não de uma forma sistematizada e generalizada, mas já estudamos aqui o Êxodo, o versículo 5 de Êxodo, do capítulo 20, em que Moisés ali fala da lei de causa e efeito, que se cumpre na terceira e quarta gerações. Então, eles tinham um conhecimento, embora isso não fosse sistematizado, não fosse enfatizado, não estudassem, não debatessem o assunto, eles traziam ali o conhecimento da reencarnação. Não davam ênfase no ensino, talvez porque não entendessem bem, só alguns entendessem. E, enfim, hoje nós estamos estudando, temos condições de entender, e a doutrina espírita através não só da codificação, mas das obras sérias, por exemplo, de André Luiz, nós estamos conhecendo, inclusive, detalhes do processo de reencarnação, planejamento de reencarnação, a matemática que é aplicada na preparação dos corpos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que trata da hereditariedade, e os técnicos usam cálculo diferencial e integral aplicado às leis da hereditariedade para elaborar os futuros corpos. Então, nós vemos aqui detalhes interessantes. Nós temos chegado no estudo da doutrina espírita. Embora esses detalhes ainda careçam de uma confirmação mais ampliada, mas me parece que isso, salvo algumas vozes aqui e acolá que não concordam com a literatura psicografada por Francisco Cândido Xavier, me parece que, de um modo geral, isso é bem pacificado no movimento espírita, bem aceito.
essas informações de André Luiz. E como nós aqui militamos em reunião mediúnica e temos um contato com os espíritos, e os espíritos, em momento nenhum, ao longo das décadas, não têm desmentido o que é informado por André Luiz, então nós temos como, de forma bem tranquila, que é já uma verdade para nós, uma verdade bem robusta. Com perdão aí a quem não concorda, que vier aí estudar nosso modesto trabalho no futuro. Comentários aí? Comentários finais? Diante do que você falou, sem contar as informações de cunho científico, né? Principalmente na área de medicina, tem vários livros lançados, sendo lançados pela Associação Médica Espírita e também de outras pessoas não espíritas, confirmando todas essas informações. Ah, sim. Mas confirmando bem depois pela medicina. Bem lembrado. Isso também tem grande valor, né? Sim, lógico. Extraordinário valor. Porque confirma de forma independente e imparcial o que nós temos aprendido que, por exemplo, a nossa reunião mediúnica, uma reunião mediúnica como a nossa, não tem um valor científico para comprovação aí no campo acadêmico. Eu estava até conversando com o companheiro Paulo Neto, que é um escritor espírita, que até postei aí esses dias aí um livro, conversando com ele sobre essas comunicações, eu até mandei para ele, compartilhei com ele 3 das mais expressivas, ele até me incentivou a escrever um artigo sobre isso, ele falou assim comigo, olha, esse arquivo seu, ele não tem valor científico, não tem valor acadêmico, mas ele tem um valor, sim, como uma comprovação. Porque isso aí é extraordinário, de fato. Porque nós sabemos que o médium não conhece, ele também sabe, mas o acadêmico, o cientista, vai ficar desconfiado. O médium pode ter estudado, o dirigente pode ter estudado, então sempre vai ter aquela desconfiança, entendeu? Por parte do cientista, do acadêmico. Porque no nosso caso aqui, nós já fizemos os controles. Dentro do que nos é permitido, só arrematando o assunto, dentro do que nos é permitido, porque não nos cabe aqui, por exemplo, não me cabe, ou não teria nenhum sentido, eu começar a visitar algumas casas espíritas para pedir para participar de reunião mediúnica, para sondar os espíritos daquela reunião, para saber se é verdade. Tem cabimento? Não tem. Mas o que eu procurei fazer, que o Luiz ressaltou, é para ter uma confiança mínima que a informação ela é autêntica. Você pode questionar assim, tudo aquilo é verdade ou não é verdade? Pode questionar. Mas que a informação é autêntica, ela é porque eu tive o cuidado de não comunicar, contar para ninguém, guardar comigo. A médium também, ela conta e esquece, ela não se lembra. Eu, de vez em quando, a provoco, tocando no assunto. Você se lembra quando você me falou da Babilônia? Eu te falei da Babilônia? Ela não se recorda. E o assunto de Roma, por exemplo, foi a outra médium que foi trazendo as comunicações. O assunto ela não sabia. Então, e eu obtive confirmação de alguns companheiros de outros trabalhos. Olha, aconteceu isso aqui, você pode me dizer alguma coisa? Os espíritos responderam. Especificamente quanto a um episódio da Babilônia. Os espíritos responderam. E o companheiro me disse. Então, a esse respeito, eu estou tranquilo, fico com a consciência tranquila. E a continuidade, a coerência ao longo do tempo confirma a veracidade. Confirma que não se trata de um embuste. Não se trata da ação de espíritos
pseudo-sábios ou zombeteiros. Porque se nós tivéssemos aberto ali, começado a fazer indagações, amigos, intempestivas sobre o que nós fomos no passado, nós iríamos abrir espaço para os pseudo-sábios, os mentirosos e os zombeteiros, pela curiosidade demonstrada. Iríamos atrair. E atraindo esses espíritos, os mentores iriam se afastar naturalmente, deixando-nos à mercê da situação para colher os frutos amargos. Então, não foi o objetivo. E o trabalho ali é um trabalho que nós reputamos ser muito sério. Todos que estamos ali estamos buscando o crescimento espiritual, a prática do bem, e vamos em frente. Vamos seguir na nossa caminhada até quando Jesus permitir. Mais algum comentário? Tudo bem, então vamos interromper aqui os trabalhos. Avançamos aí um pouquinho no tema. Eu não me recordo aí quem foi que fez a prece da última vez. Estavam seguindo a ordem alfabética. Você se recorda aí, Fernando? Foi o Hernani, né? Então hoje é você. Hoje sou eu. Muito bem, então pode fazer a prece para nós. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, nós agradecemos a oportunidade do estudo de tão importante tema, qual seja o das vidas sucessivas, da reencarnação, e rogamos, Senhor, a vossa bênção para a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que ela possa crescer cada vez mais em amor e caridade, e que essas bênçãos possam se estender a todos os tarefeiros da fraternidade, bem como para todos os lares aqui representados. Pedimos, Senhor, que nos dê condição de transmitir esses ensinamentos para todos aqueles que ainda duvidam de tão importante tema, que sem ele, muita coisa fica assim, sem ser compreendido. Se conosco, Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Que seja.